Esposa missionária, irmã Marlene, fique de pé. A sogra do pastor, fique de pé, minha querida. Ontem você aqui está dizendo: eu preciso buscar a minha sogra. Eu vejo isso que é um gerro bom, né? E as suas duas irmãs que estão nesta noite também, Ruth e Noemi. Não é Noemi Donato, é Noemi Sacramento, né? A Ruth é a mãe do Edson. Ai, que bênção. Como é que vamos dizer essa família maravilhosa nessa noite? Seja bem-vinda em nome de Jesus e receba o nosso abraço. Amém? Fique tranquila, aqui é a casa do Pai. Também com alegria eu gostaria de apresentar o Ari. Fica de pé ali, meu querido. Congregamos junto há muito tempo aí na Cássio, né? Está hoje com a família. Sempre a nossa irmã dizia: está viajando, mas ele chegou. Mas vamos dizer ao servo de Deus nessa noite também: seja bem-vindo em nome do Senhor e receba o nosso abraço. Rogério, fica de pé. Nosso amigo cantor, conhecido por alguma das irmãs aí na linha de ônibus. Ele está aqui nos honrando essa noite. Mas eu convido para ele. Como é que vamos dizer para ele também nessa noite? Seja bem-vindo em nome do Senhor e receba o nosso abraço. Amém? Ali está a filha da nossa irmã Verinha, é prata da casa. Amém? Ela é prata da casa. Deus abençoe a vida dela. Irmãos, sem honras, quero passar. É claro que os igrejas não chegou ainda, mas nós vamos passar para adiantar com a tribuna o pastor Paulo Lucas Sacramento. Amém? Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Bom estar convosco mais uma vez. Desde sexta-feira estamos com os irmãos aqui falando a palavra de Deus. E esta noite estamos fazendo um encerramento. É muito difícil falar sobre o livro da Revelação em 3 dias, pelo menos um mês para falar. Mas alguma coisa bem importante, nós já falamos que o livro do Apocalipse está dividido em 3 partes. Quem lembra? Passado, presente. Nós já falamos sobre o passado, que foi a obra redentora. Relembrando um pouco para quem não esteve aqui, antes de Jesus, dispensação da lei, tudo se resolvia com sacrifícios, com holocausto de animais, através de uma linhagem da tribo de Levi, que era os sacerdotes da época e os seus auxiliares. E todos os anos havia uma vez por ano só aqueles que pegaram, trazendo animais para que o sangue do animal fosse derramado e fizesse uma coisa. Diga comigo: cobria o pecado, mas não tirava. A Epístola aos Hebreus, no capítulo 10, no verso 3, vocês podem ler que todos os anos havia comemoração de pecados cobertos. O pecado fazia aniversário. Só foi resolvido o problema o dia que Jesus chegou. E João pôde dizer: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Ontem eu falei sobre o Apocalipse do Antigo Testamento, que também é um livro profético de revelações, e falamos sobre as 70 semanas de Daniel. Parece que falamos ontem 2 horas e 40 minutos. Hoje eu vou falar só 4. Aleluia! Está tranquilo. Antes da meia-noite eu termino. Vamos falar sobre o presente. O que é presente? O presente é as 7 igrejas da Ásia Menor. Aonde estavam essas igrejas? Aonde está a Ásia Menor? A Ásia Menor hoje é a Turquia, cuja capital é Istambul. Ali
foi que estava a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardo, Filadélfia e Laodiceia. Quem tem a apostila, há um cronograma que eu fiz das 7 igrejas, né? Das 7 igrejas que vêm de Éfeso até Laodiceia, né? Então nós estamos vendo os períodos dessa igreja. Não vou me deter muito porque é muita história. Aqui está toda a história da igreja. Elas representavam na época a igreja universal. Não é a universal do Reino de Deus, é a igreja universal do mundo todo. Aonde tem uma igreja, essa igreja é considerada a igreja do universo, como tem aqui esta igreja e assim por diante. Então marcou época, o presente, e ainda marca até hoje. A igreja de Esmirna, vamos ver que ela era uma era espiritual em declínio. Capítulo 2, o verso 1 diz: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem apóstolos não são. Tu os achaste mentirosos, sofreste, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Porém, tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Mas lembra-te de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não se arrependeres. Tem também isto, aqueles que aborrecem a obra dos Nicolaitas, quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, daria de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Esta igreja de Éfeso, ela foi pastoreada inclusive por João, apóstolo João. A igreja de Éfeso teve o seu período do ano 60 até o ano 170 depois de Cristo, da nossa era. Todas as 7 igrejas, ela vem da nossa era. Eu expliquei aos irmãos aqui já que a igreja, segundo Paulo escreve aos Efésios, capítulo 1, do verso 3 e 4, ela foi eleita antes da fundação do mundo. Mas ela demorou para aparecer só 4.000 anos. 4.000 anos, onde tivemos várias dispensações bíblicas, como a inocência com Adão e Eva, como a consciência, aonde cresceu muito as multidões e se criaram todos a ciência da agricultura com ferramentas terríveis de guerra e a poligamia, enfim. Essa dispensação terminou com o dilúvio e levou 1120 anos de dispensação, onde Deus falou uma palavra muito pesada: me arrependo de ter feito um animal. Não? Quem? Não fala para o seu irmão do seu lado, você é perigoso. O bicho perigoso é o homem. É verdade? Mas a igreja, irmãos, eu até dei uma explicação aos irmãos porque é que Jesus separou 12, e não pegou nenhum doutor, não pegou ninguém com diploma, pegou só homens rudes, pescadores, semi-analfabetos, encrenqueiros, só 3 oravam, 9 vigiavam, 1 roubava, outro traía. Ô igrejinha ruim. Quem era o pastor? Não até de falar, não, que não dá para ficar bravo com você. Ele só escolheu esses 12 para mostrar o quê? Que ele desmente a ciência da psicologia, onde se diz que o caráter do homem se forma quando nasce até os 12 anos, é o que ele vai ser no futuro.
Então aqui todo mundo já passou de 12, né? Com exceção das crianças. Será que aquilo que você era, você é hoje? E quem mudou o seu caráter? E quem mudou o caráter dos 11? Jesus. É ele quem muda. O homem veio para Jesus, eu já ganhei muitos ladrões, traficantes, bandidos, assaltantes de banco, prostituta. Já ganhei muita gente para Jesus. A pior qualidade que você pode pensar. Eu tive um ladrão de banco que eu ganhei para Jesus, pus ele na tesouraria da igreja. E hoje? Ele é pastor. Quem mudou o caráter dele? Jesus. A psicologia está mentindo. Então nós encontramos que a igreja começou, foi inaugurada no Calvário, foi cheia do Espírito Santo em Jerusalém. No primeiro culto todos foram cheios. Amém? Quantos foram cheios? Eram só 120. E fizeram o primeiro culto ao ar livre. O primeiro culto ao ar livre era aquele Pentecoste. Quando Pedro terminou de falar, eles falaram: o que nós devemos fazer? Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. E arrependeu 3.000 almas. Primeiro culto, quantas almas? 3.000 almas. Mudou muito para hoje. Hoje nem 3. Tem lugar que nenhuma. Mas a igreja não pode parar. Aleluia. Temos que entender que a primeira carta de João diz aqui: o que é que o Senhor diz à igreja de Éfeso? Diz para o anjo da igreja: eu sei as tuas obras e também o teu trabalho, né? E também a tua paciência. Você está aqui essa noite, mas não pense que não tem alguém te vigiando, não. Tem. Não é o pastor Gilson, não. É o dono da igreja. Glória a Deus. O dono da igreja não é o pastor Comercinho, não. Nem eu, nem você. Quem é o dono da igreja? Jesus. Então ele diz para você: eu sei o teu trabalho e a tua paciência e as tuas obras. Então eu costumo dizer que a maior empresa da terra não é a Coca-Cola e nem a empresa automobilística. A maior empresa da terra é a igreja. Eu que já viajei os 5 continentes da terra, aonde eu fui, preguei para a igreja. Encontrei a igreja. E aqui nesse Brasil imenso, que eu já conheço todo, dos lugares mais longínquos desse país, não tem Coca-Cola, e às vezes não tem Bradesco, mas tem igreja. Aleluia! É a maior empresa da terra. E o Senhor olha e diz: eu sei o teu trabalho, eu sei a tua paciência e sei as tuas obras. Então a igreja tem que entender que você tem um patrão. E é o melhor que existe. Sabe por quê? Ele disse para Pedro: você está reclamando de salário? Eu sou o melhor patrão. Comigo quem trabalha para mim ganha 100 vezes mais. 100 vezes mais. Vamos lá? 100 vezes mais. Outra vez. 100 vezes mais. E por fim, A vida eterna. a vida eterna. Se eu fosse você, eu aplaudisse esse patrão. Porém, a história da igreja continua. O livro de Atos dos Apóstolos não acabou. Ela continua como? A igreja de Éfeso, que estava na Ásia Menor, né, e ela teve uma duração do ano 60 a 170, ela fez uma história. E dentro desta igreja, você vai dizer: mas era tão nova. Sim, tão nova, mas já tinha problema. Já tinha o quê? E hoje ainda tem. A coisa mais dura é você dizer assim: eu não pego. Você já errou só em falar que não pega. Porque você falha. Falha ou não falha? Você erra ou não erra? Erra. Boa, mas hoje você pega. De que maneira você pega? Pensamento, diga pensamento. Pensamento. Ou treino. Vai longe ou não vai? Vai. Palavras e ação. São 3 formas que ninguém escapa.
Eu sempre costumo dizer isso. Ah, se não fosse Jesus. Ele diz, filhinho, não pequei. Mas se pecar, você tem um tremendo advogado. Doutor Jesus. E o seu sangue nos purifica dele. Então fique tranquilo. Porque tem alguém cuidando de você. Mas esta igreja de Éfeso, aqui diz, você puseste à prova aqueles que se diziam apóstolo, pastor, evangelista, profeta. Ei, naquele tempo já tinha esse povo. É que hoje aumentou mais. Hoje aumentou mais. Eu fico até preocupado com tanto apóstolo. Falaram, calma e aceita. Jesus não tem nem barba e abre naqueles apóstolos. Eu acho que a mulher dele é irmã apostila. Eu fico olhando para hoje quantos movimentos que se levantam e não tem aquele alvo que a igreja tem. O nosso alvo é o céu. É o céu. É o céu. É esvaziar o inferno e encher o céu. Mas no tempo da primeira igreja representativa de Éfeso, já tem aquele sofrência, mas tem o que? Paciência. Uma das coisas que nós temos que entender para a igreja do arrebatamento é o que Tiago escreveu no capítulo 5, no verso 1, né? Sede, irmãos, pacientes. Sede o que, irmão? Até a volta de Jesus. Vamos lá. Até a volta de Jesus. Só. Até a volta de Jesus você não pode perder a paciência. Mas na vossa paciência, diz a Bíblia, eu possuí as vossas almas. Aqui nos mostra a igreja de Éfeso que o Senhor diz, eu tenho uma coisa contra ti. O que é? Deixaste o teu primeiro amor. Vamos lá. Deixaste o teu primeiro amor. Se na época do ano 60 a 170 já muitos crentes perderam o primeiro amor, e hoje? O que é o primeiro amor, irmão? O primeiro amor é aquilo que você nunca vai esquecer. E se tratando a nível de igreja, quando você aceita Jesus, muitas vezes parece que você tornou-se um fanático. Por quê? Gosta de orar. O que gosta, irmão? Por que gosta de orar? Diga, porque tem o primeiro amor. Não perde culto. Por quê? Busca o batismo do Espírito Santo com pressa. Por quê? Não fuxica. Não murmura. É fiel a Deus. Está explicado. É por isso que as nossas igrejas sofrem hoje facções, partidos, né? Partidos também que acontecem no nosso meio. Tudo por quê? Perderam o primeiro amor. Vou correr. Vamos para a segunda carta à igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna teve o seu período do ano 100 até o ano 310. Né? Foi um período muito terrível da igreja. Né? Porque ela sofreu muitas perseguições. Muitas perseguições ela passou por ela. Né? E no capítulo 1, verso 8, diz, ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve, eu sei as tuas obras, tribulação, pobreza, mas tu és rico. É a blasfêmia do que se diz judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Nada tema das coisas que há de padecer, o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias, mas ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. O que vencer não receberá o dano. A igreja de Esmirna, ela passou um período tremendo, porque tereis
uma tribulação de quantos dias? 10 dias. Isso aqui, dissecando o texto da história. A igreja passou por um período terrível dos 10 imperadores romanos. Desde Nero até Diocleciano, a igreja chegou ao ano 300 da nossa era e ela sofreu terríveis perseguições, martírios. Todos os apóstolos, com exceção de João, foram martirizados. Roma, na grande arena de Roma, no grande Coliseu, eu já tive o privilégio de estar lá e ver aonde os leões comiam os crentes, aonde os degladiadores matavam crentes na arena de Roma. Lá existem as catacumbas de Roma, 1, 2, 3, 4 níveis embaixo da terra, é como uma lava vulcânica, e é ali que a igreja se escondia, entrava por um túnel. Eu tive o prazer de andar embaixo das catacumbas de Roma e ver nas suas paredes lugares que foram abertos para enterrar os entes queridos que morriam, e ali se fazia culto, ali se fazia santa ceia. Por quê? Porque a perseguição era muito grande. Mas aqueles que eram pegos e presos, eles foram fiéis até a morte. Morreram, mas não negaram o nome de Jesus. Tive o privilégio de ver em Roma a prisão do apóstolo São Paulo. Pois eu fiz algumas perguntas a Deus nas 16 epístolas e carta que Paulo escreveu, que é a nossa base doutrinária da igreja. Cada vez aqui que o pastor Gilson levanta, normalmente ele vai ler as cartas pastorais, as cartas a Timóteo, Éfeso, Romano e tantas coisas mais, que é a base doutrinária. Mas eu leio também que Paulo foi preso muitas vezes. Nunca vi um camarada ser preso tanto que nem Paulo. Mas por que prender tanto desse jeito este homem que era doutor da lei, criado aos pés de Gamaliel, políglota, falava vários idiomas, mas foi chamado. E quando ele foi chamado, deixo atrás as coisas que ficaram e prossigo para o alvo. E quando eu entrei na prisão de Paulo, aquela mesa calcária, aquela pedra para sentar, um buraco no chão que servia de sanitário, outro em cima para entrar vento. Aí o Senhor falou comigo: está vendo que ele era preso? Vai escrever. Hoje vocês desfrutam das epístolas, das cartas de Paulo, mas foi tudo na prisão, foi no sofrimento, para você um dia gozar da vida eterna do Senhor. Então, nesse ano 100 a 310, aconteceram coisas tremendas, e a Bíblia nos mostra que lá no meio daquela igreja, tinha uma sinagoga de Satanás. Dentro da onde, irmão? Dentro da onde? Então se pergunta hoje, por que tantas divisões? Por que tantos problemas? Por que tanta dificuldade na igreja? Sabe por quê, irmão? E sempre tem um grupinho dentro do templo, junto com a igreja, mas não é igreja. Ele tem um dirigente à parte, que é o diabo. Diz comigo: Deus me guarde da sinagoga de Satanás. Então, quando alguém chamar você para murmurar, para falar mal, para ter inveja, para ir, fala aí: eu já saí daí faz tempo. E se alguém ligar para você para fazer fugir do pastor, da irmã do ciclo de oração, da mocidade, irmão, você sabe da última ceia, Jesus vai voltar e você vai para o inferno. Amém? Amém. Não tenha medo não. Bate duro, quem sabe ele se converte e sai da sinagoga de Satanás.
Diga amém. Amém. Eu estou ensinando. Só vá para o inferno quem quer. Amém? Amém. Vocês vão me convidar de novo? Amém. Vamos para a terceira carta. A igreja de Pérgamo. Verso 12. A igreja de Pérgamo, ela vai do ano 310 ao ano 590 depois de Cristo. E essa igreja, aqui, diz ao anjo da igreja, está em Pérgamo, escreve isso, diz que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras. Onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda no dia de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, aonde Satanás, mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tem lá os que seguem doutrina de Balaão, os quais ensinavam a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que não comesse o sacrifício da idolatria e se prostituísse. Assim tem também os que seguem a doutrina dos Nicolaitas, o qual eu aborreço. Arrepende-te, pois, como não em breve verei a ti, e contra ele batalharei com a espada na minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer no maná escondido, e darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, só aquele que recebe. O direcionamento desta carta à igreja de Pérgamo, o Senhor continua dizendo que lá agora mudou, a sinagoga cresceu, virou um trono. Quem é que está sentado no trono? Pode falar sem medo. Deus nos guarda, irmão. Aqui dentro só tem um rei. E ele está no trono. Diga aí, eu na cruz. Sabe por que Satanás faz trono? Porque tira o Jesus do trono. Vamos lembrar o que Paulo diz: não sou mais eu que vivo, Cristo vive em mim. Aleluia. Estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando você quiser sair da cruz, você vai sentar no trono. O trono é de Jesus. Mas na igreja de Pérgamo, a coisa ficou tão feia que Satanás fez um troninho lá dentro. O nosso rei é Jesus. Só ele merece. Enquanto você estiver na cruz, ele está no trono. Um dia que você quiser sair da cruz e ir do trono, aí você vai para deixar o diabo ficar reinando no nosso meio. Aqui só reina Jesus de Nazaré. E nós observamos que o Senhor diz, ainda no dia de Antipas, ele falou o nome dele. Como é que ele chamava, irmão? Antipas. Vamos lá, o nome dele. Diga para o seu irmão, ele sabe. Ele conhece. Seu nome. A rua que você mora. O número da tua casa. Você pensou que estava longe? Tudo está escrito. Aleluia. Se aqui hoje você bota o seu CPF no computador, aparece tudo, ninguém perde nem identidade mais. CPF, ali já aparece tudo. Na sua vida está escrita já aqui. E no céu? Se aqui já está assim, e no céu? Lá até o que você fala está gravado. Até o que você vive está gravado. Aleluia. E eu só vou contar uma experiência. Quando eu pastoreei a igreja do Senhor em Presidente Prudente, tínhamos na época 7.000 membros da igreja. E um dia eu recebi um telefonema na minha casa, e era um doutor, chamava-se Marcelo, do outro lado. Ele disse: com quem eu falo? Fala, pastor Paulo Lucas Sacramento, por favor, pastor, me dá o endereço, preciso falar com o senhor agora.
Quando aquele homem chegou na minha casa de terra, muito simpático, era um engenheiro, e ele chorando, deixei ele chorar à vontade. Quando terminou, ele disse: o senhor sabe onde eu estava há alguns minutos atrás? Nem imagino, em cima do viaduto da FEPASA, onde eu fui me suicidar, porque deu tudo errado o que eu vim fazer aqui em Presidente Prudente. Uma voz disse para mim: Marcelo, deu o último telefonema. Diz: eu não conheço ninguém. Diz: eu conheço. Pega a lista. Quando ele abriu a lista e falou: onde eu pôr o dedo? No meu telefone. Até o meu telefone dele. Aleluia. Eu evangelizei aquele homem, orei por ele e ele voltou salvo. Não se matou mais. Aleluia. Queremos entender que a Bíblia diz para nós, ok? Que temos que ter cuidado. Por quê? Na igreja de Pérgamo tinha um povo que gostava da doutrina dos nicolaítas. O que é que os nicolaítas pregavam dentro da igreja? Não é pecado prostituir, sexo livre. Parece-me que estamos voltando a esse tempo. Eu falei há pouco tempo para minha esposa: meu Deus, a gente não recebe mais convite de casamento. Será que o povo não quer casar mais? O que está acontecendo? Não, agora eu fico. O Senhor não mandou você ficar, mandou você casar. Se você não se abraça, case. Antes de ontem eu fiz só 55 anos de casamento. Glória a Deus. Temos que entender que a igreja é santa. Amém? Você é santo. E a pureza tem que estar na igreja. Então, os nicolaítas, sexo livre. E também não é problema nenhum comer carne sufocada. O que é carne sufocada? Vamos pegar o exemplo do frango, né? Camarada, eu vi isso muito no interior quando eu fui pastor. O povo põe o frango embaixo do braço, puxa o pescoço, o bichinho se bate todo e morre sem derramar sangue. Isso chama-se carne sufocada. Isso acontece com outros animais também. Mas lá tinha esse grupo que criava casa na igreja com ensinamento. Não aceitava o ensinamento que o pastor ensinava da pureza, da santidade e de não comer carne sufocada. Tinha também aqueles que seguiam a doutrina de Balaão, profeta dos olhos abertos, e o rei chamou ele para amaldiçoar o povo de Deus que vinha chegando, Israel que vinha chegando, e ele não amaldiçoou. Tinha dinheiro no meio, presente, ouro para ele, mas ele não: eu não vou amaldiçoar, mas eu vou ensinar como é que vocês fazem. Eu não te mato, vou formar alguém para matar. E ele ensinou como ele poderia fazer para aquele povo que vinha pelo deserto, homens, jovens, que fizeram um verdadeiro carnaval com mulheres nuas e ofereceram ali sacrifício a outros deuses, e o povo de Israel pegou. Porque recebeu um conselho de um profeta que ensinou como fazer para derrotar Israel. É que Deus estava no meio e a derrota não chegou. Okay? Então nós encontramos, vamos para a quarta carta, a igreja de Tiatira, ano 590 até o ano 1512. Inclusive nesta época, a igreja apóstata, a igreja romana, começou ela não era chamada romana, mas uma igreja que estava recebendo dogmas e inovações. E ela inventou no ano 503 um tal de purgatório. Quem já ouviu falar nisso? É uma estação intermediária entre o céu e a terra. Morreu, vai para o purgatório. E para sair de lá, tem que pagar a primeira missa, primeiro 7 dias, a segunda 14, a terceira 21, e quem tem dinheiro vai pagando missa até ele sair do purgatório. Vai ter o dia que o sacerdote diz: ele saiu, então você para de pagar. E uma mulher no Rio de Janeiro pagou 10 anos de missa. E ela foi lá e ligou para o sacerdote: faz 10 anos que eu estou pagando, meu marido nunca vai sair do purgatório, não saiu ontem. Como? Eu vi quando o anjo chegou lá,
E pegou ele pelos cabelos e levou embora. Falou, não, o senhor se enganou, meu marido não tinha cabelo, era careca. São mentiras. Nós encontramos muitos mentirosos, né? Nesse mesmo período inventaram a água benta. Diga água benta.